Boa tarde, pessoal do quarto ano. Mais uma semana maravilhosa começando. Mais um tempo para a gente refletir, né? Mais uma semana para a gente aprender. Bastante coisa nova para a gente aprender essa semana. Espero que todos vocês estejam gostando e acompanhando tudo que a Pro está fazendo, porque a Pro está fazendo com carinho, né? Está planejando com carinho, para que a gente não perca nada, para que a gente acompanhe a apostila, para que a gente aprenda todos os conteúdos que a gente precisa. Então, vamos lá. Hoje nós temos aula de ciências, matemática e música, tá bom? Música com o professor Christian, ok? Então, vamos lá, gente. Nós vamos abrir a nossa apostila do quarto ano de ciências na página 45, que foi aonde a gente parou, tá bom? Vamos falar um pouquinho aí sobre o uso da água, tá bom? Sobre a água. Né? A gente sabe, né? A gente já sabe alguma coisa sobre a água, né? A gente sabe quanto ela é importante, a gente sabe que a gente tem que economizar, mas agora a gente vai entrar agora mais profundamente nesse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Página 45, a água. A água está presente em quase todo o nosso planeta. Se a gente vê uma foto da Terra tirada lá do espaço, a gente vai ver que ela tem alguns pontinhos esverdeados, marrons, e tem muito mais parte azul, né? Porque ela é muito rica em recursos naturais da água, tá bom? Então, a gente tem muita água no planeta, tá? Ela é encontrada na hidrosfera. A hidrosfera é toda a parte de lagos, oceanos, mares, tá? A atmosfera é o ar. No nosso ar também tem água, tá? Nosso ar ele pode ser úmido, pode ser um pouco mais seco. Então, nosso ar também tem um pouquinho de água na composição. As nuvens têm água, tá? No solo, nosso solo tem água, ele precisa, né, da água para poder nutrir as plantinhas, então nosso solo também tem água. No subsolo, então abaixo do solo também tem água, que é onde se formam os lençóis freáticos, né? E no corpo dos seres vivos, o nosso corpo também é composto, boa parte dele, por água, ok? Então vamos lá. A água salgada, quem aqui já foi para a praia sabe que a água da praia é uma água salgada. Então, a água salgada dos oceanos constitui a maior parte de toda a água do planeta. Então, a maior parte da água do planeta é a água salgada, tá? E com a água salgada, nós não podemos fazer quase nada. Ela não serve para os seres humanos beberem, ou seja, ela não é potável. Potável significa que ela é boa para beber, tá? E a água doce, ela é boa para usar. A gente usa a água em casa para tomar banho, a gente usa para fazer comida, a gente usa para lavar louça, lavar as mãos, a gente usa até para dar descarga, a água doce, tá? É diferente da água potável. A água potável é a água doce que a gente pode beber, que está boa para beber, tá? A água da torneira, a água da privada, a água do chuveiro, são água doce que não pode ser consumida, tá bom? Ela só pode ser utilizada, mas não pode ser consumida. E a água potável é a água que a gente pode beber, tá bom? Que é saudável e que é também segura para nós, tá? A água doce, como a do rio, lago, geleira, é encontrada em grande quantidade, em quantidade bem menor do que a água salgada. Então, a água doce a gente encontra em quantidade muito menor, muito assim, muito mesmo, tá? Se dividíssemos a água do planeta em 100 partes, apenas 3 delas seriam de água doce. Além disso, apenas a água líquida está disponível para consumo, por isso é importante economizá-la. Então, olha aí na sua apostila, nós temos um quadrado verde dividido em 100 partes. Dessas 100 partes, todas as 97 quadradinhos verdes são de água salgada no nosso planeta. A água doce que a gente tem
São só os 3 quadradinhos azuis, né? E ainda assim, desses 3 quadradinhos azuis, sabe quantos quadradinhos são de água em geleiras congelada? 2. E o outro 1 quadradinho é só aquilo que a gente tem disponível para nós usarmos. Por isso que a gente tem que economizar, tá? Então, sendo aí 2 quadradinhos, 2 só de água congelada, que são nos polos, né? Que tem as geleiras, que tem os icebergs. Aquela água é água doce, mas ela está congelada. Ela precisa ser degelada para que a gente possa usar. E precisa ser passado por um processo de tratamento. Agora, aqui que a gente tem disponível para usar é só 1 quadradinho. É só 1% da água do planeta inteiro. Então, a gente tem que economizar. Quando a gente vai lavar as mãos, quando a gente vai escovar os dentes, a gente tem que ensaboar enquanto está fechada e depois ligar para enxaguar, né? Não ficar apertando a descarga por muito tempo para gastar água, só o necessário. Quando a gente escova o dente, a gente desliga a torneira para escovar e depois liga novamente para enxaguar. Quando a gente toma o banho, a gente não pode ficar lá pensando na vida, conversando, cantando, esperando a água cair. A gente precisa economizar essa água, porque senão no futuro não vai ter água mais. Nós precisamos ter cuidado com isso, né? Para os nossos filhos, nossos netos poderem usar dessa água de maneira consciente e também necessária, né? Agora tá falando um pouquinho aqui no Saiba Mais sobre a água no nosso organismo. Olha aí. Nosso corpo está sempre perdendo água. Pelo suor, pela respiração, pelas fezes e pela urina. Repomos água perdida por meio dos alimentos e das bebidas ingeridas, né? Tem alimento que tem água também, né? As frutas têm água, a maioria das frutas tem água, né? Bastante água, algumas têm menos, outras têm mais, mas tem bastante água. Tá? Outros tipos de líquidos que nós ingerimos, temos que tomar cuidado, por exemplo, com refrigerante, porque ele traz um líquido junto com a água, mas ele traz também coisas que fazem mal para a nossa saúde, tá bom? Vamos lá. Repomos a água perdida por meio dos alimentos e das bebidas ingeridos. Por isso, devemos beber água regularmente durante o dia, evitando assim a desidratação do corpo. Então, a gente vai, de todas as formas, tentar evitar que o nosso corpo seja desidratado, tomando bastante água, porque isso pode ser um problema sério para a nossa saúde, tá bom? Vamos lá para a página 46, onde a gente fala um pouquinho sobre os estados físicos da água, né? Nós temos aí 3 estados físicos da água. Esses 3 estados físicos, eles dependem da temperatura. Então, por exemplo, quando a água está em temperatura ambiente, que é aquela água que a gente toma do filtro sem estar gelada, né? Ou até a gelada também, mas que não esteja congelada ainda, ela está em estado líquido, né? A água que a gente bebe. Quando a água está no freezer, ela está em estado sólido, né? Quando ela se transforma em gelo, quando ela congela. E quando a água é fervida, quando a temperatura está muito alta e a água é fervida, ela borbulha e ela começa a soltar um vapor, né? Uma fumacinha. Aquele vapor, ele é chamado de estado gasoso, é quando a água se transforma no estado gasoso. Se a gente largar um pouquinho de água fervendo no fogo, lógico que ninguém vai fazer essa experiência em casa, isso é só um comentário de uma pessoa que é mulher, que faz comida e que deixa a água no fogo para ferver, para fazer alguma outra coisa. Então, a mamãe ou o papai que faz comida também vai saber desse detalhe. Então, se você deixasse um pouquinho de água no fogo fervendo, tá? Ela ia secar. Por quê? Porque ela se transformou em vapor, tá? Então, quando a água se transforma em vapor, ela está em estado gasoso. Então, temos os 3 estados físicos da água, tá? E esses estados, eles passam por transformações. Como são as transformações? A gente tem a água líquida se transformando em gelo, em estado sólido, então do líquido para o sólido. Nós temos o gelo se transformando em água líquida, que quando ele derrete se transforma em líquido. Nós temos a água se transformando em vapor,
quando ela é aquecida. E quando a gente coloca a tampa da panela e aquele vapor bate na tampa, começa a acumular ali, esfriar e começa a formar gotinhas que caem de volta dentro da panela, esse vapor está se transformando em líquido de volta, que também é uma outra transformação. Então, vamos descobrir aí na nossa apostila o nome dessas transformações, tá bom? Os estados físicos da água são líquido, sólido e gasoso. A gente só tem 3 estados físicos. Agora, as mudanças, que são as transformações, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 transformações, tá bom? Então, vamos conhecer as transformações. Condensação. Condensação é o nome que se dá à água quando ela passa do estado gasoso para o líquido. Então, aquele vapor que subiu, grudou na tampa da panela, está se transformando em gotinhas de água de novo, ele está se transformando de gasoso para líquido. Então, essa transformação do gasoso para o líquido chama condensação, tá bom? Solidificação. A água passa do estado líquido para o sólido, né? Quando a gente põe a água na forminha e coloca no freezer, vira gelo. Então, isso é do líquido para o sólido, né? Então, essa é a solidificação, o próprio nome já diz. Fusão, quando a água passa do estado sólido para o líquido. Então, fusão é quando o gelo derrete, tá? Quando a água derrete em forma de gelo e se passa para o estado líquido. Então, aí é uma fusão. E vaporização, vaporização já vem do nome, vapor. Então, o vapor, quando ela está no estado líquido, se transforma em vapor, em gasoso. Então, a vaporização é quando se transforma do estado líquido para o gasoso, tá bom? E a sublimação? A sublimação é um estado físico, não é estado físico não, desculpa, é uma transformação quase não vista, tá? Ela passa diretamente do sólido para o gasoso, tá? Ou do gasoso para o sólido. É a sublimação, tá bom? Como que pode acontecer isso, por exemplo? No caso de um aquecimento muito brusco, né? Por exemplo, o gelo vai ser aquecido em uma temperatura muito alta que não dá tempo dele virar água, ele vai direto para o vapor, né? Ou ao contrário, um resfriamento muito brusco também pode acontecer isso, tá bom? Então vamos lá. 47. Deixa eu pegar minha caneta que caiu. Vamos para a página 47 agora, que fala um pouquinho sobre os usos da água, tá bom? Utilizamos a água para satisfazer as necessidades do nosso corpo e também em muitas atividades. Então, não é só para a nossa saúde que a gente precisa de água. A gente também utiliza ela em atividades necessárias ou também divertidas, tá bom? Veja, limpeza da casa, da louça e da roupa. A gente precisa de água para lavar roupa também, né? Preparação de alimentos, para a higiene do corpo, né? Lavar as mãos, escovar os dentes, tomar banho. Irrigação do solo, então para irrigar as plantinhas quando não chove, a gente precisa usar a água para irrigar, né? Fabricação de alimentos, remédios e bebidas na produção industrial, então as indústrias usam água para produzir, né, alimentos, bebidas e remédios, tá bom? Produção de energia nas hidrelétricas. Hidrelétricas são as usinas que dependem da água para gerar energia, né? Mais especificamente da força da água, né? A força da água que faz girar as turbinas que transformam a energia elétrica, tá? Irrigação de plantações. Irrigação do solo e irrigação de plantações é praticamente a mesma coisa, só que a irrigação do solo é o antes de plantar e a irrigação de plantações é depois que já está crescendo a plantinha, naquele período que não chove e precisa, né? Não tem jeito. Então, a gente tem duas fotos aí. Extração do sal da água do mar, né? Que essa daí é a extração do sal marinho. Vocês estão vendo aí os bancos de sal que tem aí? E do lado, no Brasil, um dos usos mais importantes da água é para a produção de energia. Então, essa daí é uma foto de uma usina hidrelétrica, tá bom? Onde a força da água gera as turbinas que geram energia. Giram as turbinas que geram energia, tá bom? Água salgada e água doce, aí não saiba mais.
A água dos mares e oceanos é salgada e não serve para beber, porque nela há muitos sais minerais. É dela que retiramos o sal. O sal que a gente usa na cozinha, ele é retirado lá do mar, tá bom? Então, ela é muito rica em sais minerais, então a gente não pode bebê-la, faz mal pra gente, tá bom? A água doce, embora tenha esse nome, também tem sais minerais, mas em menor quantidade. Ela é encontrada em rios, poços e lagos. Atualmente, grande parte da água doce do mundo está contaminada com micro-organismos causadores de doenças e outros tipos de impurezas. Por quê? Porque, além de tudo, o homem polui muito, né? Então, muita dessa água dos rios, dos lagos, né? Até mesmo a água salgada do mar, né? Está encontrando muita poluição. Então, o homem polui demais, as fábricas do homem poluem demais e acabam, né, deixando essa água contaminada com micro-organismos que vão causar doenças, tá? Esses micro-organismos a gente vai aprender um pouquinho mais para frente sobre as doenças que eles podem causar, tá bom? Então, a água que a gente bebe tem que ser muito bem filtrada ou fervida, porque a água que sai da torneira, ela também tem micro-organismos que causam doenças, tá bom? Eu falo assim, ó, eu estava mostrando para vocês outro dia a Hannah, né? Que a gente estava falando sobre os animais de estimação. Então, a Hannah, minha cachorra, quando ela era pequenininha, a gente dava água da torneira normal, né? Colocava água da torneira pro cachorrinho, né? Dificilmente alguém coloca água filtrada pro cachorrinho, mas eu colocava água da torneira. Então, ela teve uma infecção no intestino por um vermezinho que tem na água, um micro-organismo que tem na água, que se chama giardia. E ela ficou muito, muito, muito doente, teve que tomar remédio, teve que ir no veterinário, por conta dessa água contaminada, que é a água da torneira da minha casa, né? Então, a gente viu aí a importância, né, de cuidar das nossas coisas e da nossa saúde e do nosso animalzinho. A partir disso, a Hannah só passou a tomar água filtrada, né? Só que agora ela já toma água da chuva, a gente liga a torneira para lavar o quintal, ela se enfia na água, então hoje ela tem mais força, né, para aguentar esse tipo de bactéria ou de micro-organismo. Mas, para nós, seres humanos, temos sempre que tomar muito mais cuidado com isso, tá? Se for beber água da torneira, tem que ser muito bem fervida. E se for matar sua sede, tente usar sempre água filtrada, tá bom? Então, vamos lá. Página 48, mais um pouquinho sobre a água. A água que bebemos. A água adequada para ser consumida é chamada de água potável. Ela deve ter algumas características típicas. Incolor, sem cor. Incolor é sem cor. Inodora é sem cheiro. E insípida é sem sabor. Tá bom? Então, ela tem que ser incolor, inodora e insípida. Incolor é sem cor. Inodora sem odor, sem cheiro. E insípida é sem gosto, tá bom? A água é necessária para muitos processos vitais do nosso organismo. Ela atua, por exemplo, no resfriamento do corpo. Ao realizarmos uma atividade física intensa, grande quantidade de água é liberada pelo suor, né, pela transpiração. Em contato com a pele, essa água faz o corpo perder calor, evitando assim que fique quente demais. Então, para que serve nossa transpiração? Para deixar a nossa pele um pouco mais fresca, para que o nosso corpo não sinta aquela atividade física tão intensamente, tá bom? A água faz parte de todos os seres vivos, não é só do ser humano. Todos os seres vivos contêm água no seu corpo. A falta da água pode levar os seres vivos à morte, pois eles utilizam em diversas funções vitais, como no transporte de nutrientes pelo sangue, pelo corpo todo. Grande parte do corpo dos seres vivos é composta de água. Veja as porcentagens a seguir. Então, a gente tem alguns desenhos aí, tá bom? De seres vivos e quanto por cento eles têm de água no corpo, tá? O ser humano adulto tem 70% de água no corpo. O ser humano bebê tem 80% de água. A água viva, ela é feita 98% de água. Olha quanta água. O tomate tem 94%, a galinha 70%.
E a quantidade de água corporal varia de acordo com a espécie do ser vivo, tá bom? E vamos para as nossas 2 páginas de atividade, 49 e 50. Nós vamos fazer essas 2 páginas hoje, e aí depois a gente vai voltar com matemática, tá bom? Depois da aula do tio Christian de música. Então, descreva como a água foi utilizada em cada situação a seguir. Então, para que a água foi utilizada na situação A, para que foi utilizada na B e para que foi utilizada na C. Vai descrever cada uma, tá bom? Essa letra C aí, ó, é uma plantação. Aqui na minha apostila tá bem pequenininho. Eu não sei que tamanho que tá na de vocês, mas aqui para mim tá bem pequenininho, ruim de ver. Então, por isso que eu tô falando que é uma plantação. Tá escrito embaixo, tá bom? 2. Em que estados físicos a água pode ser encontrada na natureza? Então, na natureza, quais são os estados físicos que a água pode ser encontrada, tá bom? E exemplo de cada um, por favor. 3. Com base na imagem abaixo, que lata de suco deve estar mais gelada? Explique. Então, essa aí, para quem toma um refri de latinha, um suco de latinha, sabe qual das duas está mais gelada e vai explicar o porquê, tá bom? De acordo com as transformações que a gente aprendeu. 4. A água descrita a seguir é potável? Se for, marque um X no quadradinho. Água sem cor, sem cheiro e sem gosto. Água que contém sujeira? Água que contém micro-organismos causadores de doenças, qual delas é potável, tá bom? 5. Escreva o nome da mudança em cada situação, tá bom? Então, vocês vão rever, né, ou meu vídeo, ou vão rever lá na página 46, as mudanças de estado físico, que são as transformações, e vão escrever o nome de cada uma, tá bom? 6. Complete as frases para que fiquem corretas, tá? Então, vocês vão colocar as palavras aí para que as frases fiquem corretas, tá bom? 7. Coloque se ela é verdadeira ou falsa. Então, temos aí algumas afirmações. A água do mar é potável. É verdadeira ou falsa? Alguns seres vivos não precisam de água para viver. Embora a quantidade de água no planeta seja abundante, a água potável é rara. Sim ou não? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer nossas atividades. Qualquer dúvida, chama pro. Mas eu tenho certeza que vocês estão todos, ó, afiadíssimos nessa aula. Até daqui a pouquinho na aula de matemática. Beijo!